Sou eu. Então, o Espírito Santo de Deus nessa noite pode estar falando no nosso meio. E realmente a gente necessita ouvir, não que eu quero falar. Porque eu gosto de estudar a palavra de Deus, me animo quando estudo a palavra de Deus. E às vezes eu passo da vontade de Deus querendo falar o que eu quero falar. Mas o Espírito Santo de Deus diz: você é apenas um instrumento. Então eu convido a igreja para nessa noite abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo de número 9, versículo 22. Hebreus 9, 22. Jesus, quero ouvir tua voz, sentir tua paz envolvendo meu ser. Jesus, quero ouvir tua voz, sentir tua paz envolvendo meu ser. Jesus, vem quebrar as cadeias. Aleluia. Soltar as algemas, libertando meu ser. Encontrei teus altares, Deus meu e Rei. Renovei minhas forças e como águia voei. Jesus, quero ouvir tua voz, sentir tua paz envolvendo meu ser. Jesus, vem quebrar as cadeias, soltar as algemas, libertando meu ser. Encontrei teus altares, Deus meu e Rei. Renovei minhas forças e como águia voei. Te encontrei, te abracei, me prostrei e chorei. Te encontrei, te abracei, me prostrei e chorei. Te encontrei, te abracei, me prostrei e chorei. Amém? Todos acharam? Nos diz assim: de fato, conforme a lei, quase todas as coisas, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não pode haver absolvição. Em algumas versões vai estar escrito assim: sem derramamento de sangue não há remissão. Amém? Então, no livro de Hebreus, a gente encontra a supremacia de Jesus. Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior a tudo. E aí vai falando dos sacrifícios que antigamente eram feitos no Antigo Testamento, a necessidade de você matar um animal para que você pudesse obter o perdão pelo seu pecado. Eu gosto de andar no meio do povo. E aí a gente vai encontrar que lá no Antigo Testamento, antes da vinda de Jesus, já era plano de Deus enviar Jesus para a nossa salvação. Ele diz o quê? Que sem derramamento de sangue não há remissão do pecado. Não tem como você obter o seu perdão sem que haja derramamento de sangue. E aí, quando a gente vai lá para Gênesis, no capítulo de número 3, a gente encontra o homem pecando. E após o pecado do homem, lá no versículo 7, capítulo 3, versículo 7, então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Aí mais adiante, lá no versículo 21, diz: fez Deus túnicas de pele e com elas vestiu Adão e Eva, sua mulher. Aí a gente entende o quê? Que o homem pecou e ele tentou, pelos seus próprios meios, cobrir o seu pecado. Ele pegou a folha de figueira para cobrir a sua nudez. E aí, quando se fala em figueira, a gente entende de Israel, entende de lei, associada à lei. Sempre que você ouvir falar em figueira, você entende que está falando sobre Israel. E aí era o plano de Deus que, através de Israel, a salvação viesse para a humanidade. Mas era um meio humano
meio de obter a salvação e não o meio divino. Aí Deus mais adiante, quando procura Adão, quando procura Eva, Adão se esconde. Mas Adão, por que você se escondeu? Porque eu tive medo. Tive medo e me escondi. E aí Deus pergunta para Adão, mas Adão, quem foi que falou para você que você estava nu? Aí Deus pergunta, por acaso você comeu do fruto que eu falei que não era para comer? E ele começa a dizer, olha, foi a mulher que tu me deste, foi ela quem me fez comer desse fruto. E aí a gente começa a terceirizar a culpa. Dificilmente a gente assume, né, os erros que a gente comete. A gente busca sempre um outro culpado para assumir a responsabilidade dos nossos erros. Até que a gente vai chegar em Jesus. E aí a mulher, quando se sente acusada também, ela fala, não, mas foi a serpente me enganou. Ela que disse que se eu comesse daquele fruto eu não iria morrer. E aí Deus amaldiçoa a todos, pune a todos, porque o pecado tem o seu preço, não tem como você pecar e não pagar pelas consequências dos seus erros, mas a gente serve um Deus tão misericordioso, porque por maior que sejam os nossos pecados, ainda, né, que seus pecados sejam escarlates, eles podem se tornar alvos como a neve, diz a palavra de Deus. E aí o homem peca e Deus ele começa a providenciar já o plano de salvação. O que ele faz? Ele, ao invés de permitir que Adão e Eva permanecessem com aquela folha de figueira cobrindo a nudez, ele providencia pele para cobrir a nudez. E quando providencia pele, a gente entende que algum animal inocente foi morto para poder cobrir a nudez de Adão e Eva. Então ali já está mostrando que era uma forma de figurar Jesus cobrindo o pecado da humanidade. Amém? Um animal inocente que não tinha nada a ver, não tinha porquê. Foi Adão e Eva que pecaram. E o animal que morreu para poder cobrir a nudez deles, para cobrir o pecado. E aí a gente vê, né, como é que Deus trabalha. Já era uma forma de Deus apontar lá para Jesus. E havia uma cerimônia de ano em ano em Israel que chamava Yom Kippur, que era o dia da expiação dos pecados. Uma vez ao ano, o sumo sacerdote ele entrava no Santíssimo Lugar para fazer expiação pelos pecados do povo. Mas antes ele tinha que fazer expiação pelos próprios pecados, para se purificar, para poder depois entrar no lugar santíssimo, fazendo a expiação pelo pecado do povo. Mas existia um ritual que levava 2 bodes. Um era o bode emissário e outro era o bode de sacrifício. E esses 2 bodes também já apontavam para Jesus. Um bode era sacrificado, então era o derramamento de sangue que estava sendo feito ali para poder fazer a remissão pelos pecados do povo. E o outro bode, ele era o bode emissário, que ele era levado para fora do arraial, simbolizando o pecado do povo sendo levado para fora de Israel. Só que aquele ritual, ele era feito todos os anos. Então o que a gente entende? Que os pecados não eram perdoados de forma definitiva. O sangue de animal não era suficiente para que os homens pudessem obter o perdão pelos seus pecados. Todo ano o sumo sacerdote tinha que repetir aquele ritual, entrar lá no santuário, fazer expiação pelos seus pecados, fazer expiação pelos pecados do povo, e ano após ano isso era repetido. Mas aí, o que acontece? Jesus, ele, o nosso sumo sacerdote, se sacrificou de uma forma definitiva por todos os pecados da humanidade. Então, hoje a gente entende que há uma comparação entre lei e graça. E muitas vezes a gente ainda está preso debaixo da lei. A gente tenta cumprir a lei, ser legalista demais, querendo fazer cobranças de coisas que nós não somos capazes de cumprir. E assim eram os fariseus naquele tempo, cobraram coisas pesadas para o povo, e o povo não era capaz de cumprir coisas que eles também não eram. Porque a lei, ela veio para trazer condenação. A lei não veio para trazer salvação. A lei, ela revela os nossos pecados. Porque se não houvesse lei, não haveria pecado.
bom para quem dirige. Nas grandes cidades tem um semáforo, um sinal de trânsito. E aí, se tiver vermelho, você para. Se tiver verde, você avança. Mas se debaixo desse sinal tiver um guarda de trânsito, o sinal está vermelho, ele está fazendo assim, ó. Você vai parar obedecendo o sinal, ou você vai obedecer o guarda que está mandando você prosseguir, mesmo com o sinal estando fechado? Você vai obedecer ao guarda, não é isso? Então, Jesus, ele é esse guarda que está aqui mandando você avançar. O sinal está fechado para você. A lei não te permite entrar no céu. Mas a graça de Jesus é a graça salvadora que te permite, que te dá acesso ao céu. E aí, quando Jesus, ele inspira, lá em Mateus 27, se eu não me engano, Mateus 27, versículo... Mateus 27, ele fala assim: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me abandonaste? Mas alguns do que ali estavam, ao ouvirem isso, comentaram: ele chama por Elias. Sem demora, um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de um caniço, ergueu até Jesus e lhe deu a beber. Entretanto, os outros o censuravam: deixa, vamos, vejamos se Elias vem livrá-lo. Então Jesus exclamou uma vez mais, em alta voz, e entregou o Espírito. No mesmo instante, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra estremeceu e fenderam-se as rochas. E aí, quando o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, a gente entende que Jesus estava dando acesso a todos nós pecadores, agora termos acesso a Deus. O livre acesso a Deus, que outrora não era permitido. Outrora somente o sumo sacerdote, de ano em ano, entrava naquele templo para fazer expiação pelos pecados do povo. Mas agora não tinha mais a necessidade disso. Agora Jesus está dizendo para você, pecador, para você, Ricardo, pecador, que o acesso ao céu, a todo aquele que se arrepende, está aberto, está aberto. Paulo, em determinada situação, à meia-noite, olha só que interessante, à meia-noite, muita gente acha que meia-noite é somente aquele horário, né? Os dois ponteirinhos estão ali em cima do número 12, mas meia-noite é um número que tem uma força muito maior. É uma hora que ninguém espera. Meia-noite é uma hora que ninguém espera. E por volta de meia-noite, Paulo e Silas estavam ali presos, mas oravam, louvavam, após terem sido açoitados, após terem passado por uma situação ruim, adversa. E a palavra diz que os alicerces ali do cárcere tremeram e todas as portas foram abertas. E eles foram libertos, saíram. Mas aí o carcereiro ficou desesperado, pegou a sua própria espada e falou: o que eu faço agora? Eu vou me matar. E Paulo falou: não faças isso. Ei, não faças isso. E ele pergunta a Paulo: o que faço para poder ser salvo? Ele diz: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, se você está em alguma situação de desespero, que passou ou cometeu algum pecado que te condena, saiba, creia somente no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Quando ele fala tu e a tua casa, o significado da palavra casa não é a tua residência, é a tua família. Porque Josué falou assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E quando ele fala eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele fala eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então creia no Senhor Jesus que será salvo tu e a tua casa. Se é promessa de Deus, Ele vai cumprir. Se nem toda a tua casa ainda glorifica o nome do Senhor, se é promessa de Deus,
coração. Você não deve desfalecer. Foi como foi falado nessa noite aqui, que muitas vezes a gente não vê nada acontecer. É porque nós estamos olhando com os olhos carnais. Mas se você fechar os seus olhos e passar a olhar com os olhos da fé, no plano espiritual, no mundo espiritual, coisas grandes estão acontecendo. Mas você ainda não consegue enxergar o mover de Deus na tua vida. Você ainda não consegue enxergar o mover de Deus na tua família. Você não consegue enxergar o mover de Deus na tua casa. Mas Deus nesta noite está falando para você que Ele está agindo na tua casa. Ele está falando para você que Ele está agindo na tua família. E que Ele vai fazer coisas grandes no meio da sua família. No livro de 2 Crônicas, capítulo 20, conta sobre o rei Ezequias. E o rei Ezequias foi abordado por Isaías, pelo profeta Isaías. E Isaías diz para ele: olha, coloca a tua casa em ordem, porque certamente morrerás. Aí ele fala o quê? Coloca o quê em ordem? Coloca em ordem o quê? A tua casa. Então, o problema que Ezequias tinha estava na sua família. Estava na sua família. Aí Deus acrescenta 15 anos para Ezequias. E aí eu li umas 500 vezes para tentar entender o que tinha acontecido dentro desses 15 anos. Que eu lia e não entendia. Lia e não entendia. Lia e não entendia. Aí no capítulo seguinte, 2 Crônicas 21, se alguém achar antes de mim, pode ler, por favor. 2 Crônicas 21, a partir do capítulo 1 mesmo, já tem a resposta. 2 Crônicas 21. Não, estou fazendo confusão. Segundo Reis, capítulo 20, 2 Reis 21. Isso, 2 Reis 21. Tinha Manassés 12 anos de idade quando iniciou seu reinado e governou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Hefsibá. Aí vamos fazer umas continhas aqui. Ele começou a reinar com quantos anos? 12 anos de idade. Então, 3 anos depois que Ezequias foi curado da sua enfermidade, ele teve um filho. Tá bem? Ele teve um filho. E aí Deus me despertou para a resposta para o problema que ele tinha dentro da sua casa. Ele não tinha um herdeiro do seu trono. Ele não tinha um sucessor. E muitas vezes nós somos inférteis. Deus está perguntando: cadê o teu sucessor? Cadê o teu herdeiro? Cadê a alma que você ganhou para Jesus? Até hoje você não apresentou. Era isso que Deus estava querendo cobrar de Ezequias. Porque ele tinha feito uma promessa para Davi. Ele falou: Davi, olha Davi, enquanto você entrar no trono, reis que forem fiéis a mim e fizerem tudo aquilo que eu mandar, não faltará herdeiro. Davi já tinha morrido. Não importa se teu pai já morreu, se tua mãe já morreu, se tua avó já morreu, mas se eles apresentaram alguém ao Senhor, e Deus prometeu, vai se cumprir. Eles podem não ver a promessa, mas vai se cumprir. Pode ser da tua vida, pode ser da vida do teu filho, seja da vida de quem for, mas vai ser da tua casa. E aí, dizem os estudiosos que Ezequias ele teve um sonho. Ele sonhou que o filho dele seria extremamente perverso, que faria todas as coisas que eram contrárias à vontade de Deus. E Ezequias, ele foi um rei que fazia a vontade de Deus. Era um daqueles reis que quando fazia as coisas boas, o povo todo era abençoado. Mas só que dizem que ele teve um sonho, e esse sonho dizia que esse filho seria perverso, e ele se recusou a ter um filho. E aí Deus começou a cobrar. Deu uma enfermidade a ele, e Isaías falou: olha, coloca a tua casa em ordem, porque se você não colocar a tua casa em ordem, você vai morrer. E aí, o que ele faz? Aí é que está a diferença daquele que serve para aquele que não serve a Deus. A primeira atitude que ele teve foi chorar, virar para a parede e orar, pedindo a Deus perdão. Pediu a Deus perdão: Senhor, lembra-te do que eu fiz, que eu fui um rei bom, que eu fiz todas as coisas. E começou a fazer uma lista para Deus de todas as coisas que ele fez de bom. E aí Deus falou: Isaías, volta lá ao meu servo,
houve em Israel. Foi o pior de todos. O próprio profeta Isaías morreu através das mãos do rei Manassés, que foi filho de Ezequias. Os próprios filhos de Manassés, ele sacrificou a um deus pagão chamado Moloque, queimou no fogo. E ele fez tudo quanto era perversidade que poderia imaginar que um rei pudesse fazer, ele fez. E se cumpriu o sonho que aquele rei teve. Mas quando Deus tem uma promessa, não podem ser frustrados os planos de Deus. Foi necessário que Manassés fosse afligido, levado em cativeiro, e após ser levado em cativeiro, aí sim ele foi clamar a Deus. Lembrou que o pai dele servia a um Deus que era bom e que dava livramento. Aleluia! Aí Manassés ora a Deus, e Deus restitui ele de volta para a sua terra. E ele reconhece que só havia um Deus em Israel. E aí eu digo para você, não importa se teu filho, se tua filha, tua neta, seja quem for, é homossexual, é ladrão, seja lá tudo que não presta. Mas se Deus fez uma promessa, Deus vai resgatar. Deus vai resgatar. Deus hoje está falando sobre casa, não era isso que eu ia falar. Mas Deus está falando sobre família, incluindo o culto da família, né? Então é bom, porque muitas vezes a gente vem na esperança de que Deus traga uma solução para a nossa família, entre com providência na nossa casa. Às vezes a pessoa é casada, o marido é cristão, a esposa não é cristã, ou vice-versa, e fica aquela luta dentro de casa, que um quer ir para a igreja, o outro não quer, um quer sair para o bar para beber, o outro quer ir para cultuar Deus. E no tempo certo, Deus vai colocar tudo no seu devido lugar. Podem dois caminharem juntos se não houver concordância? Podem. Mas se foi Deus que uniu, não queira o homem separar. Se foi Deus que uniu, não queira o homem separar. Aleluia. Glória. E aí? Às vezes a gente se empolga assim, né? Mas a gente acha que o tempo é muito tempo para pouca palavra, e Deus começa a descer o azeite aqui, e a gente vai se empolgando, quando o beijo já passa do horário. Mas fica aqui que o acesso a Deus foi aberto, o véu do templo ele se rasgou de alto a baixo, e o véu do templo ele se rasgou de alto a baixo para mostrar que foi a mão de Deus. Porque ele poderia se rasgar de baixo para cima, né? Poderia pessoas pegarem embaixo, rasgando, mas não tinha como. O véu do templo, para vocês terem uma noção, ele tinha uma espessura de 12 centímetros. A altura era de 30 côvados. E depois o rei Herodes ele aumentou para 40 côvados. Então dá uma média mais ou menos de 18 metros de altura que tinha o véu do templo. Era algo assim colossal, muito grande, para ser rasgado por mãos de homens. Mas quando Jesus expira, o véu do templo se rasga de alto a baixo. E aí é o acesso que Deus nos dá para chegar até Ele. Hoje nós podemos chegar em casa, na igreja, onde quer que a gente esteja, dobrar nosso joelho, clamar a Deus, e Ele vai te ouvir e vai te atender. Ele vai ouvir e vai te atender. Se a tua oração estiver em conformidade com a vontade de Deus, não adianta você fazer aquela oração, Senhor Deus, mata e leva. Não, isso não é oração que se faça, não. Você tem que pedir para Deus converter. No tempo da lei era olho por olho, dente por dente. E hoje eu ainda vejo nas igrejas muita gente cantando louvores que pedem assim, olha, eu quero meu inimigo ser humilhado, eu quero meu inimigo que ele sofra as consequências, eu quero ver meu inimigo vendo eu ser exaltado. Mas naquele tempo era o tempo da lei. Hoje nós vivemos debaixo da graça. Hoje nós estamos recebendo algo que nós não merecíamos receber. A palavra de Deus nos diz que todo aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então, são duas ações: confessar e deixar. Não adianta você somente deixar e não confessar, porque você deixa de fazer o seu pecado, parou de cometer, mas aquele pecado ficou no oculto.
e o diabo continua te acusando diante de Deus. Então você tem a necessidade de confessar o teu pecado. Não é somente parar. E tem gente que confessa o pecado. Ah, Senhor, me perdoa, mas no dia seguinte está fazendo de novo. Não deixa. Então, não adianta confessar, fazer sacrifício de tolo, pedir perdão todos os dias para Deus, se todo dia você está cometendo o mesmo pecado. Confessa e deixa, que aí você alcança a misericórdia de Deus. Amém, igreja? Aí sim você vai ter livre acesso a Deus, porque o véu do templo, ele ficava entre o lugar santo e o santíssimo lugar. Ele fazia separação entre o homem e Deus, simbolizando os pecados. Os nossos pecados são o que faz a separação entre nós e Deus. Mas quando o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, estava mostrando que Jesus estava levando os nossos pecados. Ele levou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades, os nossos pecados. Agora está tudo sobre Ele. Ele levou a nossa culpa. Então não tem mais separação, não tem nada mais que impeça a gente de chegar até Deus, porque Jesus nos deu esse acesso, igreja. Glorifica a Deus por isso, porque se não tivesse sido isso, hoje nós não teríamos acesso a Deus. Hoje o Evangelho não teríamos alcançado, mas Deus ele é tão misericordioso que Ele se sacrificou através de Jesus Cristo por nós. Então eu encerro aqui a mensagem, foi o que Deus colocou no meu coração nessa noite. Mais uma vez eu não preparei a mensagem, foi apenas uma coisa, um improviso rápido para a noite. Mas quero perguntar se tem alguém que não é cristão. Todos aqui são cristãos nessa noite? Todos são cristãos? Amém? Então eu agradeço a oportunidade, passo a direção do trabalho novamente para o nosso dirigente Fábio. Glória a Deus.